Saudações de paz, alunos, página 12. Estaremos dando início à segunda aula de Teontologia, a doutrina de Deus. O título vai dizer os nomes de Deus. Você sabia que Deus tem alguns nomes? Ou não? Deus, por sinal, é apenas um título, assim como governador, presidente, vereador, pastor, são títulos endereçados a pessoas. E Deus também é apenas um título. Nós falamos assim, Deus com D maiúsculo é o nosso Deus. Mas a pessoa pode escrever o Deus dela com D maiúsculo também. Então hoje nós precisamos conhecer quem é de fato o nosso Deus, quais são os seus nomes, seus atributos, da onde vêm os seus nomes e assim por diante. O texto vai dizer assim: o nome é a descrição do caráter de uma pessoa. Deus se manifesta através de seu nome, porém a Bíblia dá muitos nomes de Deus. E todos eles refletem algum aspecto verdadeiro do seu caráter. Eles são tirados tanto da experiência do homem, olha só, ou das emoções humanas. Exemplo: Deus é comparado a leão, águia, sol, estrela da manhã, luz, lâmpada, fogo, manancial, rocha, refúgio, sombra, escudo, santuário e por aí afora. Por conta das experiências que o homem teve com Deus, então o homem teve tanta intimidade como Davi, por exemplo, para escrever em um dos salmos a sombra do onipotente, comparando o próprio Deus com uma sombra. Não necessariamente que Deus é uma sombra, obviamente, mas uma sombra é um lugar que, se a pessoa estiver no sol, a pessoa consegue se abrigar tranquilamente nessa questão de abrigo, né, de um lugar que está protegido. E daí por diante. Tópico 1. Nas experiências humanas, Deus pode ser chamado de noivo, marido, pai, juiz, rei, homem de guerra, arquiteto, edificador, médico e por aí afora. Nas ações humanas, ele é saber, lembrar, ver, aspirar o cheiro, levantar-se, andar, enxugar as lágrimas e daí afora. Nas emoções humanas, alegria, tristeza, pesar, ira, amor, etc. Veja algum dos nomes que a Bíblia apresenta sobre Deus. Isso daqui eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para depois você não ficar com alguma dúvida. Tudo bem? Então, ainda na página 12, o tópico A, El, E-L. El significa Deus, certo? A partir disso, nós temos então a junção de algumas palavras, e essa junção vai trazer o nome El, que é Deus, juntamente com outros adjetivos ou propriamente subjetivos de Deus. Então, El, Elohim. Elohim é o aumentativo de El para designar Deus Supremo. Sentido de força, poder. El, Deus da eternidade. Então, El, sendo Deus, tendo esse complemento de Elohim, vão ter vários significados. A própria apostila dá essa ideia como Deus Supremo. Mais embaixo ali, já vamos adiantar, Elohim também seria Deus dos deuses. E a apostila não diz, mas o termo Him no final, principalmente o I e o M no hebraico, são determinações de uma palavra que esteja no plural. Então, por exemplo, ali no Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, mas o Elohim, ele estando no plural, poderia ficar no princípio criou o Deus dos deuses, ou também no princípio criou os deuses.
E talvez você me pergunte, como assim, Euclides, os deuses? Aí, para nós, entra a questão da Trindade. Nós acreditamos na Divina Trindade, então entra a questão da Trindade em si. O próprio Deus ali já poderia estar em uma comunhão, porque no versículo seguinte vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Ou em outras traduções, sobre a face do abismo. Então acredita-se que esse Elohim, que também vai aparecer em outros capítulos da Bíblia, por isso que vão ter vários significados, mas especificamente no Gênesis 1, seria já uma demonstração da Divina Trindade. Os nossos amigos católicos vão acreditar que a Maria, né, já estava lá no céu nessa época, por isso que fala deuses. Agora, nós que acreditamos na Trindade, eles também acreditam, mas eles não vejam o Gênesis 1 dessa forma, mas nós já acreditamos assim. Então, toda vez que você ouvir o nome Elohim, né, El é Deus, por exemplo, Eliana. Eliana significa resposta de Deus, né? Em algumas traduções, quando Jesus está ali na cruz, a Bíblia vai dizer que ele falou Eli, Eli, lama sabachthani, que é um termo em hebraico, em aramaico, perdão. É um termo em aramaico que significa Deus meu, por que me desamparaste? Em outras traduções, vai dizer que ele falou Elohi, Eloi, Eloi. Então, o termo El é sempre Deus, né? Por exemplo, Eli. O próprio nome Eli também significava Deus, vinha do nome de Deus, e daí por diante, né? Aí vão ter alguns, tá? Na apostila não dá todos os nomes, mas vão ter alguns. Quando Deus aparece, lá no tópico B, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele se revela com um nome. A nossa tradução hoje, né, a nossa tradução joanina, ou seja, de João Ferreira de Almeida, vai dizer apresentar-se de Deus, ele se apresentaria como eu sou o que sou, certo? Na verdade, não é bem eu sou o que sou, isso é o que diz na nossa tradução. Nos textos originais, ele se apresenta como o que nós chamamos de tetragrama sagrado. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Que seria o YHWH. Então, isso que eu coloquei na tela aí agora, o YHWH, é exatamente da forma que aparece lá nos textos originais. A língua hebraica não tem consoantes. Perdão, não tem vogais. São 22 consoantes. É uma língua consonantal. É uma língua que não tem consoantes, só vogais. Só vai aparecer as vogais no grego. No hebraico não tem consoantes. Então, por que ficou... Eu vou usar uma palavra mais clara. Essa problemática sobre o nome de Deus. Porque os escribas, até certo ponto, os escribas eles levavam muito ao pé da letra a questão de não falar o nome de Deus em vão. Então, eles tinham aquela ideia de também não escrever o nome de Deus em vão. Então, se torna uma problemática essa questão do nome, do próprio nome de Deus, que é uma das únicas vezes que Deus se revela com o seu nome, que é ali na sarça ardente, quando ele se revela a Moisés. Então, hoje, nós teríamos aqui uma grande dificuldade em admitir qual seria o nome real de Deus. Ah, Euclides, mas eu vi tal pessoa falar que o nome de Deus é Jeová. Tudo bem, não tem problema. Ah, Euclides, mas eu vi tal pessoa falar que o nome de Deus é Javé. Tudo bem, não tem problema. Quando nós partimos do grego para do hebraico, que é a língua mais antiga, para o grego, que seria uma língua mais atual, no grego e no hebraico não existia a letra J. Então, Jeová seria Jeová e Javé seria Yavé, certo? Só para entrar, eu acho que você consegue entender. Só para entrar um pouquinho nessa questão do nome de Deus, tá? Então, assim, o testemunho de Jeová, por exemplo, afirmou que o nome de Deus é Jeová. Tudo bem, pode ser, mas eu não consigo afirmar. Enquanto professor, enquanto estudante da Bíblia Sagrada, eu não consigo afirmar qual é o real nome de Deus. Eu consigo acreditar que possa ser Yahvé.
consigo acreditar que possa ser Jeová. Consigo acreditar, para uma fácil linguagem nossa aqui, como nós usamos o J no Brasil, posso acreditar que seja Javé. Não tem problema nenhum. Mas, particularmente, dou essa dica, dou esse conselho, eu não afirmo. Ah, mas o nome de Deus é isso. Jesus já não. Jesus a gente já consegue chegar no nome de Jesus num denominador comum. Que Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. Dá para entender? Josué seria Yoshua. Por isso que nós chamamos de Yeshua. Eu acho que deu para entender um pouquinho mais ou menos agora essa questão do nome de Jesus. Já Deus não, ele não se revela, por exemplo, como um nome. Ele se revela como que nós chamamos de tetragrama sagrado. Embora era o nome de Deus, mas para nós entendermos na nossa linguagem, nós não conseguiríamos. Então, dando continuidade aí, depois de fazer um nó na sua cabeça, é brincadeira, mas depois de trazer algumas dúvidas, então o nome de Deus pode ser Yahvé, Euclides? Pode. O nome de Deus pode ser Yehová? Pode. Adaptando na nossa linguagem, no português, pode ser Javé? Pode. Pode ser Jeová? Pode. Algumas traduções, eu tenho uma tradução de uma Bíblia que eu baixei, da Bíblia de Jerusalém, é uma das Bíblias que tem uma escrita mais antiga, tá? Agora eu não sei as novas que estão vindo agora, mas é uma escrita bem antiga. Nessa tradução, toda vez que se refere a Deus, aparece o nome Yahvé, entende? Porque foi colocado ali o A e o E entre o Yahvé. Aí fica Yahvé, entende? Então não tem problema. Assim como o Jeová também, não tem problema você falar que o nome de Deus é Jeová. O testemunho de Jeová tá certo? Nesse quesito do nome de Deus, tirando as outras doutrinas que eles ensinam, que a maioria é heresia, do nome de Deus eles podem estar certo. Mas outras doutrinas já não estão tão certo assim. Resumindo aqui então, Yahvé ou Javé, eu sou o que sou, certo? Ali vai ter outra problemática, porque o nome que Deus se revela ali, que é o tetragrama sagrado, ele é um nome no futuro. Conhecedores da língua hebraica, no mais profundo, vai dizer que ele não diz eu sou o que sou, mas ele diz para Moisés, eu serei o que serei, e mais profundamente ainda, eu serei o que precisar ser. Então ele está garantindo e afirmando a Moisés que Moisés ia passar por problemas, ia passar por dificuldades, mas Deus ia ser com ele, o que ele precisasse ser, Deus seria. Entende? Por isso que é bom a gente estudar, que a gente vai ampliando a visão da gente, e nessa visão ampliada, a gente nota que a gente não consegue afirmar um determinado assunto, mas que a gente consegue adquirir o conhecimento fragmentado, né? Ter diversas visões em um único assunto. O estudante, ou melhor, aquele que não estuda, mas às vezes quer procurar um tema na internet, ele às vezes ele vai procurar um tema. Vou dar um exemplo aqui, vai. Moisés morreu ou foi arrebatado? Ele quer uma resposta pronta. Ele não quer pesquisar, estudar, se debruçar, entrar num curso teológico. Ele não quer fazer nada disso. Ele quer uma resposta pronta. Enquanto nós, estudantes de teologia, eu falo nós porque eu ainda estudo também, eu estou terminando agora um mestrado. Enquanto nós, estudantes de teologia, nós vamos atrás do assunto, vemos que aquele assunto não pode ser afirmado, como esse assunto que eu citei agora sobre o nome de Deus, que ele se revela lá a Moisés, e vemos que tudo bem, não tem problema a gente chegar, não, tem que ser esse, não, se Deus não deixou claro ali nas suas escrituras, então eu posso chamar o nome dele de Jeová, eu posso chamar o nome dele de Yahvé. Outro dia até uma pessoa me perguntou, pô, mas como que eu vou adorar um Deus que eu não sei o nome dele? Mas por diversas vezes ele se revela. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então não tem como não ser um Deus diferenciado. Entende? Segundo ponto, Elohim, Deus dos deuses, que é aquela questão do que eu expliquei já sobre o Elohim, né? Tá vendo aí? Já fala, ó, Iré, né? Em outras traduções, que aí adaptando no nosso idioma, Jiré, que é o Deus que provê. Nissi, minha bandeira. Egoim, eu sou. Elohim Sabaoth,
Senhor dos exércitos. Eu sou. Aí lá embaixo, igual eu sou o que sou. Ou seja, a autossuficiência, a soberania de Deus. Nós ficamos aqui uma aula praticamente só no nome de Deus. Depois eu vou gravar outra aula aí para dar continuidade nas outras páginas. Mas eu vou encerrar por aqui, como o assunto é um pouquinho pesado, para não dar um nó na cabeça da gente, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Leiam mais a apostila, se debrucem nessa questão de assuntos. Existem livros que falam sobre isso, tá bom? Materiais, artigos, tá bom? Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.